Fala galera, tudo certo? Prof. Diogo Explorador aqui trazendo para vocês mais um vídeo, e o vídeo de hoje é resolvendo uma questão que vocês mandaram lá no nosso grupo de reforço da polícia. Questão essa que é de raciocínio lógico e é da banca FGV. Então bora ver como resolve esse tipo de questão, identificar os padrões por trás para a gente conseguir resolver tanto essa como próximas questões que estejam nesse modelo, beleza? Ela diz o seguinte: considere as seguintes afirmativas. Se x é líquido, então não é azul. E se x não é líquido, então é vegetal. Pode-se concluir logicamente que, e aí nós temos 5 alternativas que dizem: se x é azul, então é vegetal. Se x é vegetal, então é azul. Se x não é azul, então não é líquido. Se x não é vegetal, então é azul. E se x não é azul, então não é vegetal. Nota que todas as respostas estão em sim, então. Além disso, as nossas duas afirmativas estão no formato sim, então. Então, a gente vai tentar não fugir muito desse sim, então, porque a gente viu que a questão toda gira em torno disso. Bem, eu confundi em volta com em torno e meti um em voo no, enfim, vocês entenderam. Se x é líquido, então não é azul. Eu poderia reescrever isso de uma forma da lógica proposicional usando letras, né? Então, como é que eu faria isso? Se x é líquido, eu poderia colocar se L, então não há. Poderia. Da mesma maneira que aqui embaixo, se x não é líquido, então eu poderia botar não L, então é vegetal, V. E aí a gente teria a mesma coisa que está escrito no enunciado, só que na lógica proposicional. E aí eu consigo identificar alguns padrões, por exemplo, olha só que interessante. O V está aparecendo uma vez, o A aparece uma vez sendo negado, mas o L está aparecendo duas vezes. Uma vez está sendo negado e outra não. Mas o que isso me indica? Bom, isso me indica que muito provavelmente a questão está trabalhando um conceito de silogismo, de transitividade, né, nessas proposições. O que isso quer dizer, Diogo? Não entendi nada. Bem, vou trazer um exemplo que ilustra isso muito bem. Se eu sou de Poa, então sou do Rio Grande do Sul. E se eu sou do Rio Grande do Sul, então sou do Brasil. Vamos analisar o que está escrito aqui. Se eu sou de Poa, então sou do Rio Grande do Sul. É verdade, Porto Alegre fica dentro do Rio Grande do Sul. Da mesma maneira que se eu sou do Rio Grande do Sul, então eu sou do Brasil. É verdade, Rio Grande do Sul fica dentro do Brasil, se eu sou do Rio Grande do Sul, então eu sou do Brasil, sou brasileiro. Bem, o que eu posso afirmar em relação a isso? Bom, se eu quiser encurtar caminho, se eu sou de Poa, então sou do Brasil. Vocês não concordam? Se eu sou de Poa, então sou do Brasil. Bom, se Poa fica dentro do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul fica dentro do Brasil, se eu sou de Poa, logo eu sou do Brasil. Faz sentido para mim, faz sentido para vocês? Bem, o que isso tem a ver com a questão anterior? Bom, se a gente fosse transformar em letras isso aqui, o Poa poderia ser um P, o Rio Grande do Sul poderia ser um R, o Rio Grande do Sul poderia ser um R, e o Brasil poderia ser um B. O que a gente tem aqui? A gente tem o B aparecendo uma vez, o P aparecendo uma vez e o R aparecendo duas vezes. Muito parecido com o formato que a gente tem lá. Só que olha só o cenário. Eu tenho que o R ele tem que ser o resultado da nossa condição aqui. Então, se eu sou do Brasil, então sou do Rio Grande do Sul. Opa, se eu sou de Porto Alegre, então sou do Rio Grande do Sul. E na segunda ele tem que ser a condição. Se eu sou do Rio Grande do Sul, então sou brasileiro. Lá a gente tem os dois L's no início, né? E aí não nos serve muito. Então a gente vai ter que tentar achar uma forma de adaptar para ficar desse formato aqui. E aí a gente consiga concluir algo que também é verdade. No caso, se eu sou de Poa, então sou brasileiro, também é verdade e a gente concorda nisso. Então, como é que eu poderia fazer isso? Bem, através da contrapositiva, que foi a dica de uma colega nossa. Para fazer a contrapositiva de um sim, então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu teria que negar tanto a primeira como a segunda e trocar elas de lugar. Assim, eu teria uma afirmação que é verdade, e não só é verdade, como se eu fizer a tabela verdade dela e a tabela verdade do que eu tenho agora, que é o se L, então não há, ou seja, se x é líquido, então não é azul, tu vai ver que todos os valores vão estar iguais, porque elas são equivalentes. É como se eu falasse, por exemplo, que o Diogo é chato e que o Diogo não é legal.
eu estou falando a mesma coisa de uma forma diferente. Se eu fizer isso, a contrapositiva, é basicamente isso. Falar a mesma coisa de uma forma diferente. Então, vamos investigar como é que ficaria esse formato? Então, vamos lá. Eu teria que trocar de lugar. Então, o não há viria para frente, teria a seta. E eu teria o L depois. Só que eu tenho que negar ambas, lembra? Então, o não há vai virar só A. E o L viraria o não L. Essa é a nossa contrapositiva. E aí vai ficar bem tranquilo de trabalhar, porque olha só. Se eu pegar o nosso L, que era se L, então não há, e transformar a nossa contrapositiva, então eu terei A, então não L. E a parte de baixo, vou manter a mesma. Não L, então V. Se não L, então V. Não está no formato do POA Rio Grande do Sul? Olha só, eu tenho o A e o V, um em cada canto. E eu tenho não L, um em cada canto. Só que eu tenho se A, então não L, se não L, então V, eu posso direto cortar o caminho. Se A, então V. Então, V. Acho que não deu leitura, né? Deixa eu escrever de azul. Se A, então V. E essa é a nossa resposta. Se A, então V. Mas vamos lá. Não A era que não é azul. Então, A é que é azul. E V é vegetal. Então, eu tenho que, se X é azul, então é vegetal. Vamos ver qual alternativa corresponde a esse resultado que a gente encontrou. Letra A. Se X é azul, então é vegetal. Bom, é exatamente essa resposta que a gente estava procurando. Beleza, galera? Então, o que a gente tinha que identificar nessa questão? Bom, que a gente tinha dois L's e um A e um V. Ou seja, dois L's. Muito provavelmente, quando a gente tem dois L's, ou seja, duas letras iguais, a gente vai estar falando nesse cenário aqui, de encontrar o silogismo, de encontrar a nossa transitividade. Então, sempre que vocês acharem esse tipo de questão, vocês vão ter que fazer mais ou menos do mesmo modelo. Tentar montar esse silogismo e aí cortar e chegar sempre, né, que se A, então V. Beleza, galera? Então, para ajustar, lembra o que a gente fez? A gente encontrou a contrapositiva, que era nega as duas e troca de lugar. E aí, assim, ficou perfeitinho para a gente fazer o corte e chegar que se A, então V. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Questãozinha um pouquinho mais difícil, nível FGV, né? Mas fico à disposição de vocês para resolver dúvidas ali no grupo. Beleza? Até mais e tchau!